Ó, vocês podem notar, tem uma bolinha vermelha aqui, aqui na minha esquerda, canto superior esquerdo. A partir de agora tá tudo sendo gravado, tá? E aí a gente vai bater um papo hoje. Eu mandei 2 vezes para a maioria, tentei mandar para todos, às vezes fica alguém para trás, uma planilhazinha com um questionário, que na verdade era um formulário do Google, com a seleção de temas, tá? E aí a maioria decidiu que, no caso assim, todos botaram uma observação, que todos os temas eram relevantes, mas como para não ficar muito longo, né, a maioria escolheu as 4 técnicas de venda, tá? Eu inseri só 2 slides antes dessas 4 técnicas de venda, que é o seguinte, vamos mostrar para vocês, que são os 9 públicos, tá? Por quê? Porque às vezes, quando a gente, como o nosso relacionamento aqui está baseado em geração de potenciais clientes para atendimento, a gente é importante que vocês saibam os recursos que vocês têm, até para vocês também terem ideia sobre esses públicos, né? Óbvio que a ideia não é Eu não exaurir o tô tema, ouvindo. mas é para a gente ter uma certa, um certo entendimento padrão entre todos nós, tá? Então, basicamente, o que é? A gente tem esse treinamento, na quinta passada, eu comecei a dar ele para uma empresa do Distrito Federal chamada Vita, tá? Não conseguimos concluir. Vamos ver se hoje a gente conclui. Então, assim, a gente tem que entender que dentro da nossa empresa, a gente, mesmo que nós não temos uma empresa, nós podemos, o eu empresa, né? Digamos assim, o Rafael Nova, que vende determinado produto ou serviço, quando ele precisa oferecer esse serviço, ele vai ter, teoricamente, 9 públicos, tá? Para vender esse serviço. Primeiro, o desconhecido. O desconhecido é aquele público que literalmente não conhece muitas vezes você, não conhece a sua empresa, muitas vezes desconhece seu serviço ou seu produto, mas precisa dele. Então, esse é o público que tem maior abundância. Esse é o público que a gente compra com tráfego pago. Ou seja, a gente vai numa plataforma, a gente vai definir, por exemplo, eu quero vender, vou usar o exemplo da minha esposa. Minha esposa, ela tá esperando o bebê, eu também estou grávido, consequentemente, né? E ela está me olhando aqui, por sinal, né? A Vanessa, ela tá esperando o bebê, ela vai dar à luz provavelmente entre 12 e 17 do mês que vem. Então, se eu sumir por uns dias, você sabe que, sim, veio o bebê, tá? Mas eu vou avisar todo mundo. E aí, o que que acontece? Vamos dizer que o meu público-alvo seja uma mulher, tá? Entre 25 e 45 anos, que esteja esperando bebê, próximo de dar à luz. O que que eu faço? Mas essas mulheres são desconhecidas para mim. Vamos dizer que o meu produto seja que eu seja um representante independente de uma marca de roupa. Eu faço um anúncio e segmento mulheres que estão grávidas dentro de uma idade específica, para um gênero específico, e posso ainda colocar subgêneros como ou subinteresses relacionados à estrutura parental, casado ou não, noiva, entende? Mas isso é um público desconhecido. Quando eu trabalho com públicos desconhecidos, o que eu tenho que saber? O que manda é a minha oferta. Então a minha oferta tem que estar muito alinhada à necessidade desse público, senão ele não vem, tá? Segundo ponto é o seguidor. Bom, quando eu começo a trabalhar público frio, muitos deles acabam passando a me conhecer. Alguns que passam a me conhecer compram de mim, alguns não compram, e alguns também vão se tornando seguidores, ou seja, seguidores no sentido de que ele está conectado a uma das minhas redes, seja WhatsApp, seja e-mail, seja Facebook, seja Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn, poxa, e por aí vai. Ele é um seguidor. Quando eu entro na minha rede social e eu faço
ou na minha rede social, ou mando algum tipo de de material, de conteúdo, ele tá perto de mim. Ele visualiza primeiro. E esse seguidor é o meu segundo público. Ele já começa a ser um cara mais quente, mais preparado. Esse cara, ele geralmente tem objeções específicas que não permitem a contratação dele, caso ele não tenha contratado, seja o que for, tá? Uh, então, esse cara é um cara muito bom, é um cara que a gente já começa a fazer retargeting dele. Terceiro ponto é o indicado. O indicado, ele pode vir de um cliente, de um desconhecido ou de um seguidor. Um desconhecido que passou a me conhecer, um seguidor que vê meu trabalho, posso não ter vendido para ele, ou ele pode não ter trabalhado diretamente comigo, isso acontece comigo com bastante frequência, tá? O indicado, ele vem direto. Ele é o quê? Ele é uma pessoa que manifesta um problema, né? Por exemplo, chega uma pessoa para conversar com a Nani. Nani, eu tô com um problema aqui, tô com a minha loja de roupa e, poxa, tô vendendo aqui no meu e-commerce, mas não tô conseguindo fazer a coisa acontecer. A Nani vai dizer, pô, tu já anuncia na internet? Ela vai dizer, pô, não anuncio. Pô, quem sabe, vou te dar o contato de um amigo meu que faz anúncio de internet, talvez ele possa te ajudar. Então, uma pessoa externa manifesta um conhecimento, talvez que essa pessoa que está na frente dela não tenha, e usa a sua reputação para tentar resolver o problema. Uma indicação tem muito valor. A gente costuma dizer que a indicação também tem outro termo chamado marketing de relacionamento, né? Ou marketing de indicação. Quando a gente tem um marketing de indicação bem feito, a gente vai conseguir ter uma facilidade, de angariar e multiplicar clientes. Deixa eu desligar o ar-condicionado que agora ficou frio. Aí nós temos o contato, tá? O que é o contato? O contato é o lead. Então, eu tenho um cara que, no momento, ele é desconhecido, ele pode se tornar seguidor ou não, ele pode ser um indicado ou não, mas daqui um pouco ele vê a minha oferta. E ele vai lá na minha oferta, ele clica para ir para o WhatsApp, ele clica para me ligar, ele vai fazer esse processo de preenchimento de cadastro, poxa, ele se tornou um lead, ele é um contato. O que significa isso? Ele é uma pessoa que viu a minha oferta, fez sentido para ela, ela levantou o braço dizendo, eu quero isso. Mas a verdade é dizer, eu quero, mas eu quero com ressalva. Eu quero saber se eu posso ter isso. Eu quero saber se eu mereço ter isso. Eu quero saber se eu posso pagar por isso. Eu quero saber se isso vai resolver meus problemas primários, secundários e terciários. Entende? Então isso é importante. Então, a partir do momento que um lead levanta a mão, o que eu faço quando alguém vem conversar comigo em algum dos nichos das minhas 3 empresas? Primeiro descubro qual o problema dele, né? Porque eu estou anunciando o serviço. Eu posso chegar para ele, legal, por que você quer montar um banco digital? Mas geralmente eu faço uma pergunta aberta. Eu digo assim, qual é a tua ideia? Me conta aí. Vi que tu viu o anúncio, chegou para falar comigo. Qual é a tua ideia? Me conta a tua ideia. Entende? Tu bota o cara numa pergunta que ele não consiga responder com sim e não, né? Chama isso de pergunta complexa. O cara tem que pensar, né? E a partir disso ele começa a te dar nuances para tu, né, fazer o teu trabalho, o meu trabalho também, né, no caso. Bom, se tornou contato, o quinto público é o quase cliente. Bom, é o cara que teve atendimento, resolve o problema dele, estabeleci uma conexão, um rapport, entendi as suas objeções, eu, a partir disso, fiz um cálculo, seja de um orçamento, seja de uma cotação, eu enviei para ele, eu expliquei para ele, bom, agora não tem mais o que fazer, nós chegamos no topo do que podia ser feito. Agora é acompanhamento para tentar deixar esse cara, para a gente tentar estar perto dele, ele lembrar da gente no momento que ele tiver em momento de compra. Porque a gente pode percorrer o funil com o cliente, fazer tudo certinho, mas o cliente pode não estar em momento de compra por vários motivos, por falta de dinheiro naquele momento, por falta de prioridade naquele momento, por indecisão, por insatisfação com alguma coisa, ou por algum fator terceiro que muitas vezes a gente não sabe, né? Então a gente faz o follow-up, porque daí o que geralmente eu faço, tá? Eu comparo, porque pra quem não sabe, eu trabalhava com medicina, eu trabalhava com diagnóstico, tá? Eu comparo o follow-up com um sistema diagnóstico chamado ciclo de Loss.
Para quem não sabe, ciclo de Loz é um ciclo que os parasitas fazem no nosso corpo. Então, geralmente, ele entra pelo trato gastrointestinal, ele vai para o intestino, ele passa do intestino para a circulação sanguínea, da circulação sanguínea, ele vai para o pulmão, do pulmão ele é deglutido novamente e vai engolir, e aí ele vira o parasita, digamos assim, maduro. Por que eu faço essa correlação? Porque é o seguinte, eu preciso de um tempo de maturação. Eu preciso de tempos diferentes do cliente para eu entender qual é o momento que ele está maduro. Então, o que acontece? E como é que eu faço isso? E aí tem várias formas de fazer. O jeito que eu faço é o seguinte, eu faço uma planilha. Então, por exemplo, eu fiz uma ação agora, nos últimos 10 dias, para captação de 100 leads. Tá? Geralmente eu faço assim, eu faço ações mensais para captação de 100 leads. Bateu 100 leads, eu desligo a campanha. E a partir disso eu mensuro qual é a minha taxa de conversão. Não é que eu não sei fazer regra de trade simples, tá? Mas é que para mim é meio que... E geralmente eu desligo as campanhas 15 horas de quinta-feira. Por quê? Enfim, eu aprendi esse número cabalístico com, enfim, com um amigo meu que é judeu, tá? Pô, legal. 100. A partir desse momento, eu tenho clientes que entraram no funil de venda. Mas eu tenho cara que já tá... Eu tenho, por exemplo, hoje 24... Desses 100, 24 estão com contrato na mão. Tá? E alguma forma, em algum momento ele vai vir a fechar, ele vai entrar. Mas eu tenho que estar ali presente na vida dele para entender que muitas vezes ele vai ter momentos diferentes, sentimento e emoção. Eu tenho que estar no momento certo de emoção. Porque às vezes acontece qualquer coisa no dia dele, que o dia dele é maravilhoso, ele vai dizer, hoje é o dia que eu vou, aí 3 pontos. Rafael fala com ele, eu vou completar a frase, o quê? Vou fechar com o Rafael. Ou com a Nani, ou com o Belém, enfim. Então, esse é o ponto. O quase cliente é o cara que a gente dá uma grande prioridade. Bom, a partir do momento que ele é um quase cliente, ele vai virar ou não cliente, tá? O sexto público é o cara que não é cliente. Ele, a partir do momento que recebeu todo esse funil de venda, ele decidiu que não vai adquirir o serviço. Legal. Esse cara, tu deixa a porta aberta e tenta descobrir por que ele não comprou. Por que ele não adquiriu. É importante fazer uma planilhazinha. Hoje tu faz isso tudo com o WhatsApp. Marca no WhatsApp. Eu tenho um monte de marcadores. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tem um monte de marcadores no meu WhatsApp, que é o meu funil de venda. Tá? E algumas coisas que eu preciso fazer, né? Eu vejo de regra. Deixa eu pegar aqui, rapidão. Etiquetas. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ó, eu tenho um monte de etiquetas no meu WhatsApp, tá? Um monte. O que significa? Significa que eu tenho um funil padrão, eu tenho coisas que eu tenho que acompanhar. Então, caras que eu tenho que fazer uma ligação, caras que eu tenho uma urgência. Então, eu mapeio isso e eu já boto no WhatsApp. Por quê? Porque como eu tô sempre no meu telefone, às vezes eu não tô na desktop aqui. Então, facilita para mim, para eu fazer esse gerenciamento, né? Se eu tiver que fazer uma ação na hora, eu faço. Eu acesso remotamente o meu computador, eu boto o meu sisteminha para fazer os envios específicos para aquele público com uma ação específica, tipo público que vai receber o vídeo que respondeu a minha mensagem do vídeo de Dia das Mães. Então eu tô, por exemplo, vou dar um vídeo de Dia das Mães que a gente já mandou gravar, já pegou um público um vídeo bem legal, bem bonito, né? Sabe que os vídeos que a gente faz são emocionantes. E aí o que a gente faz? A gente faz com a marca do cliente e envia para ele postar na rede, né? Eu acho que isso é legal. Então todo mundo tem um vídeo padrão? Tem, mas é o vídeo que a gente tem, todos se identifica que tu é cliente da Inove e te dá uma vantagem, porque a maioria da galera não faz isso, né? Bom, não cliente. O não cliente é um cara que tu vai trabalhar para te indicar, vai manter as portas abertas com ele, para ele comprar a posterior, te indicar e se manter ativo na vida dele. Obviamente que o não cliente a gente não tem tanto tempo, a gente geralmente vai priorizar aquele cara que nos dá mais atenção. Então, o não cliente, a gente sempre faz uma ação. Eu, geralmente, como é que eu faço? Faço 1 a 2 ações com não clientes, tá? Que eu marco eles no meu funil como não avançou no funil. Então, esse cara que eu pego ele de novo e boto lá em cima. Porque eu tenho que refazer o funil com ele. Comigo funciona assim. Bom, como eu disse, o quase cliente, ele não compra, o público 6, não cliente, e ele pode vir a comprar. Primeira compra é o cliente. Então, o público de primeira compra, você trabalha a primeira compra, você trabalha a segunda compra, terceira compra. Então, pô, comprou saúde? Vende um odonto. Vende um seguro. E assim sucessivamente. Tem gente que não vende outros produtos, mas tudo bem. Mas sempre tenta. Pô, qual é a segunda compra de um cara? Por exemplo, vamos dizer que tu só venda plano de saúde. E, pô, daqui a 12 meses tem um reajuste do cara. Tu entra em contato com ele 2, 3 meses antes, começa já a fazer esse funil 2, 3 meses antes,
do aniversário do contrato dele, já prevendo, por exemplo, vender um Qualicorp agora. Digo, meu, abre o MEI. Abre o MEI, que daqui a 6 meses, dependendo, tu já pode fazer um plano PME, né? E aí tu migra o cara da Qualicorp com um plano PME. Óbvio, vocês sabem disso, estou dando um exemplo, tá? Para caracterizar. Então você já vai fazendo você tem que ter um funil para o cliente primeira compra, assim como eu tenho. Então o cliente entra para mim, eu também vou começar a trabalhar ele para site institucional, vídeos institucionais, social media, ferramentas de marketing, etc, etc. Eu vou fazendo isso para quê? Com foco em aumentar o LTV do cliente. O que é o LTV? É todo o dinheiro que esse cliente deixa dentro de um período de tempo para você, que ele fica dentro da sua empresa. Então o foco é esse. Então, por exemplo, um cliente entra com uma mensalidade X, eu tenho que fazer essa mensalidade dobrar, triplicar, quadriplicar a um determinado período. Por quê? Porque a maior vantagem que você tem tendo muitos clientes é que seus clientes que já estão com você são aqueles que vão te dar maior fonte de recursos possíveis para você expandir sua empresa. Bom, a partir disso, nós temos o público 8, que são os clientes recorrentes. No caso de vocês, muitas vezes vocês não têm recorrência, né? Tirando seguro de vida ou outros tipos de seguro, mas tudo bem. Mas vocês entendem o que é cliente de recorrência. Então, você pode transformar um cliente de primeira compra em segunda compra, terceira compra, ou migrar ele para um público 8, cliente de recorrência, tá? Está acontecendo com muita frequência os corretores pegarem representações de telemedicina. Então, ele transforma o cara num cliente recorrente, né? Até tem várias pessoas fazendo também parcerias com cartões saúde, cartões de desconto e benefícios dos próprios corretores, para oferecer isso como uma vantagem da sua empresa. Eu achei legal a ideia. Vamos lá. E tu tem os ex-clientes. Bom, tem aquele cara que vai virar teu cliente, vai ficar um tempo e vai virar esse cliente, normal. Ninguém fica. Hoje mesmo eu perdi um cliente de quase 5 anos, né? E tudo bem. Eu não fico feliz, mas eu sei que esse cara, eu tô com as portas abertas, esse cara vai voltar. Por que ele foi? Ele quer galgar outros voos, ele quer fazer coisas diferentes, e ele tomou por si só. Ele certamente encontrou uma outra empresa que o cativou. É aquela coisa. Você namora com alguém. Você tá 5 anos com alguém. Pô, daqui um pouco a pessoa se encanta pra outra pessoa. E ela vai ficar te enganando? Ela vai ficar ali forçando a barra? Não. Faz o certo. Ô meu, não dá mais. Vai viver a tua vida. Daqui um pouco tu vai lá, tu vai testar. Claro, eu estimo que dê certo e que a gente continue amigo e tudo certo. Mas se não der certo, eu vou estar de braços abertos. Aqui, entendeu? Claro que não é bem assim no relacionamento, né? Eu também não sou um cara muito assim. Mas é uma boa analogia. Bom, tudo certo? 9 públicos. Dúvidas a respeito disso? Discordâncias? Sugestões? Alguém quer me xingar que eu falei alguma coisa errada? Ou, enfim, se quiser, explode o chat que porque eu respondo, né? Ou pode abrir o microfone, tanto faz, tá bom? Vocês estão livres. Enquanto isso, eu vou migrando para as 4 técnicas, tá? Bom, hoje, enquanto vocês digitam algo, eu vou falar para vocês sobre as 4 técnicas para envolvimento do cliente. Então, o foco dessas técnicas para a gente aplicar naqueles 9 públicos é o quê? Criar um filtro. O que é criar esse filtro? Porque assim, querendo ou não, muita gente chega para mim, Rafa, olha só, eu quero lead qualificado, tá? Mas tem que entender o seguinte, tu pode, no tráfego, na geração de lead, você pré-qualifica idade, cidade, interesses e parará. Às vezes tem uma galera sem noção, normal. Vem para mim, vai vir para vocês também. Mas, o que acontece? Você cria esse filtro, o quê? Qualificando lead no atendimento. O cliente começou um atendimento contigo, e aí tem uma coisa, isso é uma coisa que eu sofro muito. Muitas vezes eu tô em reunião, eu tô fazendo algumas coisas, porque cada ligação que eu faço, eu não consigo ficar 10 minutos numa ligação. Eu fico 1 hora com o cliente, conversando. Muitos de vocês já sofreram disso, né? Então, o que acontece? Eu fico 1 hora, então eu tenho o tempo que eu trabalho na parte técnica, eu tenho o tempo que eu trabalho na parte teórica, na estratégica e vendas. Então, me sobra umas 5, 6 horas. Então, tirando esse foco, eu fico 5 horas no telefone. Então, tu tem que criar um filtro para não perder muito teu tempo com gente que não tem o perfil do teu serviço ou do produto. Isso é uma arte, tá? Mas eu acho que é bom começar a implementar isso, tá? A gente chama isso de filtro de qualificação. Ou você pode ter uma pessoa que seja boa nisso, né? Eu chamo dos vaselina, né? Os vendedores vaselina, que é o cara que tu bota de SDR, que é o cara que vai fazer a preleção para você. Bom, a partir disso, essas técnicas, elas criam um filtro, criam uma emergencialidade, criam uma exclusividade para gerar interesse, tá? Ou seja,
O foco é mudar o status mental. Eu tenho uma técnica exclusiva que eu chamo carinhosamente de inversão de polaridade, tá? Tem até uma pessoa essa semana que eu conversei com ela, ela começou de um jeito e eu depois que eu apliquei a técnica em 40 minutos de conversa, eu abri para ela a técnica. Ela disse, porra, genial, entende? Então, inverter a polaridade do cara. O cara tá negativo, tu bota para positivo, entendeu? É literalmente isso. Ele tá puxando pro decadente, tu vai puxar pro ascendente, né? Ele tá saindo da dificuldade, tu vai botar para funcionabilidade, para facilidade. Vamos lá. Gera interesse, muda status mental, gera uma comunicação de impacto, a gente chama isso de copyright, e gera uma monetização quase que imediata. Ou seja, ela encurta o funil de venda, tá? Então vamos a seguinte. O primeiro passo que eu acho que é importante, você tem que ter um pitch. 5 minutos. É importante. O lead advindo de qualquer rede. Primeiro contato, ele deve quebrar um padrão e levar o lead para o ambiente ao vivo, ou virtual. Geralmente vocês ou pode ser telefone, ou call, ou usa chamadinha do WhatsApp. Importante ver seu rosto. Ver o seu rosto, o impacto da imagem, da comunicação da imagem, vai facilitar a sua vida no envolvimento do cliente. Por quê? Porque toda vez que ele estiver falando e ouvir sua voz, ele vai remeter a sua imagem. E é muito importante a imagem. A gente vive hoje num mundo onde, por Deus, eu não tenho nada contra nenhum tipo de imagem de pessoa. Mas a gente muitas vezes acha que a gente tem que tolerar todo o processo de imagem. E a gente tem que entender que a maioria das pessoas não é assim. Entende? Então, por exemplo, eu tô com a barba grande agora. Mas assim, eu geralmente corto bonitinho e tal. Eu vim para uma viagem onde eu vou falar com pessoas mais velhas. Então, eu não tô com o cabelo espetado, eu tô com uma barba para parecer mais velho, eu tô usando o meu óculos, por quê? Para dar esse ar mais experiente. Embora eu também não seja criança, eu tenho quase 40 anos. Mas se eu tiro a minha barba e eu tiro o óculos, e eu fico com aquele cabelo espetado, eu pareço um roqueiro, entendeu? Então, pô, bota uma camisa e tal. Então é a imagem, é a venda da imagem. A primeira coisa que o cliente vai comprar de ti é a tua imagem. Então é bom que ele saiba ver a tua imagem, né? Então muitas vezes ele não vê, ele vê uma imagem no WhatsApp, ele tá falando contigo no telefone. Se tu pega e faz uma ligação de vídeo, mesmo que seja sem querer com ele, tipo, se tu abre o vídeo, ele, pô, começa a conversar com ele, depois vai pra uma ligação mais longa de texto, ou faz um pitch, 5 minutos por vídeo, cara, isso vai facilitar a tua vida. Então, quebra um padrão com ele, né? E no ambiente virtual você deve gerar valor em 5 minutos. Você deve pré-agendar um segundo contato. Então, o foco aqui é o seguinte. Você consegue pegar uma qualificação, uma pré-qualificação. Ou seja, você faz um pitch de qualificação de 5 minutos. Aquilo faz sentido para você, vamos marcar um momento mais que você tenha mais tempo. Porque eu fiz uma ligação agora a céu aberto, né? Vamos seguir em frente, tá? E aí você começa a aplicar as técnicas. Primeira técnica é a técnica da novidade exclusiva. Ó, teve uma pergunta e eu não vi. Você usa algum aplicativo para gerenciar funil de vendas? Sim, meu CRM, tá? Eu tenho um CRM meu e tem uma galera aqui na Inova que também já tem, tá? E eu também uso Sender. Desculpem. Desculpem, eu botei no silencioso já, esqueci. Técnica 1. Vamos lá. É uma novidade exclusiva, tá? Cara, o foco é o lead saber, enquanto ele avança na comunicação, no funil, que tem uma oportunidade ali. Ou seja, que poucas pessoas sabem daquilo, poucas pessoas dominam aquela informação, e quem tiver aquela informação tá à frente do mercado. Eu vou significar para vocês assim. Tem muitas pessoas que entendem do mercado de plano de saúde, mas a maioria delas são corretores, tá? Aí você chega, por exemplo, você tá fazendo um funil. Até mandei essa semana um vídeo para vocês de um funil que eu tô pensando em fazer para tirar um cliente de uma operadora, de uma administradora, para botar direto numa seguradora, numa operadora. Vocês receberam isso. Muita galera até me mandou, pô, legal e tal. Qual é o foco? Porra, definir minha persona, definir o meu negócio. O que eu quero chegar a falar com esse cliente? Olha só, eu sei uma coisa que tu não sabe. Sabia que tu tá pagando 50% a mais de taxa de administração? Tu sabia que tu pode reduzir o teu custo muito? Sabia que, por exemplo, em 2023, eu acho, 2022, foi 18% o reajuste dessa determinada empresa? E tu pode ter um reajuste menor?
Sabia que tu pode aproveitar a tua carência, enfim, sabe? Tu pega um contexto e tu apresenta para o teu cliente para fazer ele tomar uma decisão mais imediata e tu faz um apelo ao contexto, né? Ou seja, houve uma mudança no jogo e agora o foco... mas Rafael, isso é desde sempre. Tudo bem, se o teu cliente não sabe, a mudança do jogo aconteceu no momento que ele ficou sabendo, entendeu? Então você tem que contextualizar, criar o ecossistema. Então, cara, teve uma mudança no jogo e essa informação vai mudar tudo que tu sabe a respeito desse produto ou serviço. Poxa, você sabe e tem um caminho específico para solucionar aquele problema que o cliente tem, muitas vezes não sabe que tem. E ele muitas vezes tem esse problema e não sabe que é uma solução. Então esse é o foco. O foco é tu trazer para ele uma novidade. Por quê? Porque você fazendo isso, você se torna interessante. Entende? E, no momento, e as pessoas gostam de gente interessante. A gente não fica perto de gente desinteressante. São maçantes, fazem a gente ficar com sono. Entende? Então, a gente também não tem tempo para isso. Então, o novo cliente para novidade exclusiva. Geralmente, existe um novo conceito de cliente que está no digital, tá? Principalmente a partir da pandemia. Ele é um lead que veio do mundo offline. Eles não querem passar por estratégias de vendas convencionais, de longo prazo. Eles não querem um monte de reuniões, ou que tu mande um monte de PDFs para eles, nem um monte de contato de WhatsApp, nem um monte de ligações. Eles têm pouco tempo e eles não têm esse perfil. Então, o que acontece? Isso é muito arriscado para gente que trabalha com venda. Por quê? Porque, cara, se tu não tiver um pitch muito bem estruturado, de 3, 4, 5 minutos, para interessar o cara na hora da primeira ligação, interessar a tua fisionomia, a tua fala, o teu conhecimento, tornar o cliente, digamos assim, tornar o cliente interessado em você, a gente perde essa venda. Então você tem que ter uma técnica de venda imediata, tá? E nós vamos prosseguir neste sentido. Vocês têm que pensar que muitos desses clientes que não estavam no digital foram pro digital por causa da pandemia. Entende? Eles estão lá, eles baixaram o aplicativo. Meu pai é um cara bem de vida, ele era gerente de banco, foi empresário, tem grana. O cara não tinha Facebook, o cara não tinha Instagram. Hoje, daqui a um pouco, tá eles curtindo as minhas fotos, né? Isso eu nem posto muita coisa, não sou muito rato de Instagram, mas não fico ali, né? Enfim, às vezes não dá muito tempo, eu não sou produtor de conteúdo, né? Ainda, talvez eu venha me tornar. Mas meus pais foram. E eles começaram a comprar. Os pais da minha esposa foram. Até já tomaram até golpe em rede social, comprando umas paradas nada a ver. Em e-commerce, assim, da vida, sabe? Então, poxa, isso é uma mudança de paradigma. É gente de dinheiro. E é gente que vocês podem ajudar. É gente que vocês podem chegar neles, entende? Bom, vamos lá. Novidade exclusiva. Bom, quando você contextualiza que o mercado mudou pro lead, lembra que eu falei anteriormente? Né? O mercado mudou. Aconteceu alguma coisa. E ele não tá sabendo. Ele não sabe o que aconteceu. Tu cria uma urgência. Digo, pô, olha só, gente. Vocês sabiam que teve... Pô, imagina, eu digo, professor, eu teve uma atualização agora que, nas plataformas de anúncio que vai mudar o jogo. Vai mudar o jogo e vai tirar a maioria dos anunciantes. Pô, tu já vai ficar, pô, vai tirar os anunciantes. Pô, mas eu sou um anunciante. Pô, será que eu vou sair também? Você quer saber mais? Gera uma urgência. Bom, a partir disso você faz uma leitura de cenário, ou seja, você contextualiza o que era e o que vai se tornar. E aí o que vai acontecer? Você quebra um padrão, porque à medida que você está contando uma história e você está dando nuances, o lead está indo ele está entrando ele está dando uns passos à frente de você. E quando você conclui com uma quebra de padrão, que está fora do contexto que ele tinha imaginado. E imediatamente o lead começa a prestar mais atenção em você. Ele muda o status mental. Ele começa o status, ele sai do status de atenção para status de alerta, de que ele precisa levar em consideração aquilo que você disse. Bom, medida que a gente... E esse é o maior mistério, tá? É o maior mistério. O pessoal confunde isso com reciprocidade. Não é reciprocidade. Depois que você consegue desferir o seu aspecto
emocional e emanar isso para o seu cliente e contaminar o seu cliente com o seu aspecto emocional e fazer ele virar atenção e o alerta dele para você, aí gera uma reciprocidade. Vamos lá. A partir disso, você não está falando ainda do seu produto ou serviço. Você não está falando de solução. Você está falando apenas assim, cara, aconteceu uma coisa. Nos últimos 24 meses, que vai impactar e já está impactando a tua vida de forma fortíssima. Ele não vai fazer. Já está acontecendo. Você já está imerso nesse problema. E você não sabia. E agora você vai ficar sabendo e eu vou resolver isso para você. E o melhor de tudo, você está sabendo agora na frente de todo mundo. Quase ninguém sabe disso. Bom, à medida que as pessoas gostam de estar à frente dos outros, as pessoas gostam de ter vantagem sobre os demais. E é vantagem no termo positivo, se houver. Vantagem de, olha, eu tenho, você não tem. Até as crianças, sabe, fazem isso. Eu posso, você não pode. Muitas pessoas vivem a sua vida para comprar uma casa melhor, um carro melhor, não para sua família, mas muitas vezes para mostrar para os outros. Usar uma roupa de marca para mostrar para as outras pessoas. Enfim, eu não julgo, mas as pessoas tendem a fazer isso, consciente ou inconscientemente. Entende? Isso é uma vantagem que você tem que usar. Bom, a partir do momento que você tem uma habilidade de falar com o lead, não sobre o teu produto, sim sobre um contexto, aí é onde você entra. Você não vai falar, você precisa disso, você tem esse problema, essa dor, entende? Você não precisa ser tão direto. A maioria dos públicos que são compradores, que têm grana no bolso e poder de decisão, não é ativado por problema ou promessa. Entende? Ele não gosta de falar dos seus problemas com você, porque você é estranho para ele. Você tá dando uma, tipo assim, é muita informação para processar. Por ele te dar atenção, virar o alerta dele para você, ele não é teu amigo. Ele não confia em você plenamente. Então não foca no problema, foca na solução. Foca naquilo que está impactando ele. Foca naquele negócio que vai, ao ser mudado, vai mudar radicalmente a vida dele. Então, você não precisa exagerar nesses aspectos de problema, promessa, dor, tá? Isso não é o teu público. Você vai ficar no meio termo. É aquela coisa, você vai dar uns passos e recua. Entende? Isso que é contexto. Então você leva ele a crer que ele pode ter um problema. Ninguém falou que ele tem um problema. Mas você leva ele por um caminho que diz, eu tenho esse problema. Eu acho que isso está me impactando mesmo. Não preciso falar diretamente isso. Isso aconteceu, hein? Olha, tem que me preocupar. Então, no momento que você diz, olha, isso aqui está acontecendo. Algumas pessoas, muito poucas, perceberam. Mas a maioria não. É por isso que eu estou fazendo esse trabalho. Eu preciso que você enxergue isso. Pô, na medida que você está contextualizando, o cliente, se ele contextualizar, é criar uma situação hipotética onde o cliente se insere dentro dessa situação e tem um benefício emocional e sentimental. Nós vamos falar um pouquinho disso se der tempo, tá? Porque você tem que entender que você está falando com o cérebro de uma pessoa. O cérebro de uma pessoa funciona como uma máquina, como um aplicativo, como um computador. Entende? A gente supervaloriza a consciência humana. A consciência é uma coisa, mas o cérebro é um corpo orgânico. Você consegue estimular ele a fazer coisas que você quer que ele faça. Entende? Bom, potencialmente isso aqui pode impactar diretamente o cliente dentro desse contexto. E aqui você se posiciona. Aqui a gente constrói uma coisa chamada autoridade presumida. Aqui você se posiciona como especialista. Você não quer vender a qualquer custo. Isso deixa o teu processo sofisticado. Você não está falando em venda. Você está falando em ajudar. Você está mostrando um contexto para o cara, para o teu lead. E aquele cara, ele está sendo abraçado por aquele contexto. Ele está vivendo aquilo com você. No momento que ele está vivendo aquilo com você, a autoridade, ela brota. Ela sai pelos poros, entendeu? E aí você mostra um ponto cego para o lead.
Cara, ponto cego é ninguém gosta. Dizendo assim, às vezes eu fico na minha empresa dizendo, cara, às vezes tem um problema de puta, deixei passar alguma coisa. Ninguém gosta, porque ponto cego é falha. Ponto cego é erro. Ninguém gosta de admitir erro, de admitir falha. Ah, e eu gosto. Beleza, tu é exceção. Eu não gosto de admitir meus erros. Eu sinto vergonha de errar. Entende? Eu sinto, eu me cobro, né? Talvez eu esteja dentro de uma caixinha, mas eu sinto isso. Eu posso não falar, mas eu sinto. Entende? Bom, você mostrou um ponto cego pro lead, algo que ele não tá vendo, ele vai criar uma emoção nele. Tipo, puta merda, eu não percebi isso. Eu não percebi. Só que agora tu inseriu esse cliente num grupo seleto de pessoas que sabem disso. E que agora o foco não é se preocupar com aquilo que eu não vi, e sim se preocupar com aquilo que eu posso fazer a respeito. Você coloca ele um passo à frente. E as pessoas adoram ser colocadas um passo à frente. Ainda na técnica da novidade exclusiva, você vai ficar no meio termo no contexto. Bom, peraí, que agora repetiu, eu voltei. Vamos lá. Então, qual é o foco? Tá? O foco é sofisticar o teu processo da novidade exclusiva. Pensando, basicamente, vamos só pegar um foco aqui, ó. Tu tem que pegar na novidade exclusiva, criar um contexto, fazer um ponto cego, causar ao cliente exclusividade de alerta, mostrar para ele que ele está dentro de um grupo seleto, que conhece uma novidade exclusiva que vai mudar, impactar e ele está um passo à frente. Você preparou esse cara para comprar. Você preparou ele para tomar uma decisão. Ele só não vai tomar uma decisão, porque daí você vai dizer para ele, você quer ficar para trás ainda? Você quer continuar pagando mais? Agora, sabendo disso, você quer ter um serviço pior? Por quê? Por que você quer fazer isso com você mesmo? Você acha que você não merece? Pô, aí o foco é estimular a objeção. Você vai estimular a objeção do cara para saber exatamente qual é a objeção que ele tem. Entendeu? Então, isso bate no emocional como alguém dando um tapa na tua cara, entendeu? Porque daí ele, tu tá olhando, pô, por que eu não tô fazendo isso? Pô, o cara vai lá, vira a chave. Resolve comprar. Vamos lá. Técnica 2. A técnica 1. Alguém tem alguma objeção? Alguém tem alguma sugestão, alguma questão? Se quiser, bota no chat aqui do lado, que tá aberto, tá? Que eu respondo na sequência e a gente compartilha conhecimento. Acelerador. Bom, no acelerador de vendas, você tem aqui um elemento de uma promessa mais forte, tá? Então você vai, as técnicas 1, 2, 3, 4, vocês vão aplicando sucessivamente. Você já preparou um contexto, você já colocou o cliente no ponto cego, você já disse para ele que há um caminho, que ele está à frente dos outros, ele está sendo impactado por aquela realidade. Aqui você vai colocar um elemento de promessa mais forte, entendeu? As técnicas são para ser usadas juntas, com o mesmo contexto, continua o mesmo contexto, porém de uma forma mais comparativa. Aqui você faz o lead se inserir dentro de um grupo, ou seja, um grupo de pensamento, de forma mental. Então você, por exemplo, 3 grupos. Cliente que não consegue pagar todas as despesas. Por exemplo, grupo 2, consegue pagar todas as despesas, mas ele quer reduzir as despesas. Grupo 3, consegue pagar as despesas, mas ele quer ter mais qualidade. O maior valor está na qualidade, a maior quantidade está naquele que não consegue pagar suas despesas. E geralmente o intermediário é um intermediário. Entende? Então você tem que contextualizar num elemento de promessa para sim, tô gravando, Dedel. Pode ficar tranquilo, tá? Eu vou enviar para todos, tá bom? Essa bolinha aqui vermelha, ó, é a gravação, tá bom? Então vamos lá. Eu dentro de um contexto específico, que eu comecei lá na etapa 1, eu consegui inserir o cara dentro de um contexto das nuances. Agora eu tenho que inserir ele forte dentro de um contexto com elemento de promessa. Bom, uma promessa, por exemplo, eu vou resolver o teu problema de vendas de plano de saúde. Você vai começar a vender muito. Pô, mas tem o cara que quer vender com mais qualidade, ele quer ganhar mais dinheiro num cliente específico. Ele quer reduzir os seus custos com a geração de lead. Ou ele não está conseguindo gerar lead, ele precisa mudar o processo dele. Então, o meu público hoje é 1 e 2. É isso que eu tenho mais abundância. Entende? E aí o meu foco é transformar esse público 1 e 2 no público 3, que quer mais qualidade. Porque daí a gente passa aquele negócio do financeiro. Entendeu? Então o meu foco é esse. Necessariamente não é o foco de todo mundo, né? Mas vamos lá. Na técnica do acelerador de vendas, teu foco é trazer o cliente, ele tem que se posicionar. Cara, tu tem que fazer o cliente se posicionar. É a hora que ele abre o jogo, né?
Porque daí, no momento que ele se posiciona no 1, você proporciona para ele uma estratégia para ele migrar para o grupo 2. Se ele está no grupo 2, você proporciona uma estratégia para ele migrar para o grupo 3. Se ele está no grupo 3, eu não tenho grupo 4. Você proporciona a ele uma maior condição de desenvolver o grupo 3. Entende? Pessoas se sentem mal em admitir que não podem fazer alguma coisa. E você faz ela se posicionar como quem pode fazer. Então você não impacta no negativo, você impacta no positivo. Você não vai ancorar dizendo que você não consegue pagar. Eu digo, eu consigo fazer você em 2, 3, 4, 6 meses passar a ter uma estabilidade maior de vendas. Previsibilidade. O pessoal adora falar previsibilidade de vendas, tá? Por exemplo, eu tenho uma estimativa hoje em abril de quanto que eu vou faturar até o dia 31 de dezembro. Mediante estatística. Eu tenho isso. Poxa, tem gente que não tem. Então isso me dá uma segurança. Ontem eu estava calculando isso. Ontem eu fiz o fechamento do mês, a prévia do fechamento do mês, para já estimar o próximo mês de maio, saber quanto que eu tenho. Porque no maio, por exemplo, eu vou ter pelo menos uns 10, 15 dias que eu vou estar meio expediente. Porque eu tenho que dar atenção para a Nessinha, que está com o bebê na barriga e vai nascer o Pedro. E eu tenho mais 3 filhos. Então, ele vai estar todo mundo alvoroçado, embora eu tenha o Guilherme, que trabalha, vocês conhecem o Gui Valim, trabalha com a gente, mas a gente vai ter que dividir. Por quê? Porque a gente é dono de uma família, a gente é senhor de uma família, né? Então, vai acontecer. Então, eu tenho que ter essa estimativa. Então, o teu foco é sempre migrar, entende? As pessoas não querem entender que não conseguem. Então, você tem que levar a pessoa a se comprometer para ela não parecer menor aos teus olhos. Então ela vai fazer de todo o possível para não parecer um fudido na tua frente, entendeu? As pessoas não gostam disso. Tem gente que gosta de fazer isso e se acostumou a fazer isso, a gente chama isso de coitadismo, né? Para obter vantagem. Mas isso é fácil da gente poder designar, é fácil a gente poder verificar isso, né? Conseguir detectar, né? O microfone aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Quem quebrou o mic? Ah, foi a Núbia. Ô, Núbia, seja bem-vinda. Vamos lá. Técnica 2, do acelerador de vendas ainda. Aqui o teu foco é apresentar um erro que impacta muito o seu lead. Lembrando, tu já contextualizou na técnica 1. Você já botou ele dentro de um ambiente, de um contexto, de um problema que existe no mercado, mostrou para ele que ele não está vendo esse problema, mostrou para ele que você está inserindo ele dentro de uma comunidade seleta de pessoas que vão aprender a resolver esse problema e ao resolver esse problema vão estar à frente das outras pessoas. Bom, agora é hora de manifestar de forma clara que existe um caminho seguro. Redundância. É um caminho muito mais seguro de se fazer isso. Existem várias formas de você chegar a esse objetivo, mas eu tenho um passo a passo que você vai seguir comigo, que sou especialista, e você vai conseguir chegar lá mais rápido, com mais segurança, com menor investimento. Foco é mostrar o processo em detalhes. Aqui é a hora do comercial da Multishop, sabe? Aquele canal que você compra uma geladeira que, entendeu? E o cara mostra o passo a passo de forma clara, rápida, objetiva, entendeu? Você tem que mostrar o passo a passo, que a gente tem que conhecer o passo a passo administrativo. Ele vive isso, porque à medida que você mostra o passo a passo, você vai dizer para ele, ele vai pensar o seguinte: nossa, como esse cara, além de me dar todas essas informações, me tirar de um grupo de desvantagem, me inserir num grupo seleto, resolver o meu potencial problema, ele ainda vai ter uma trabalheira para conseguir fazer isso. Entende? O que você está fazendo? Agregando valor ao seu processo. Agregando para ele autoridade. E muitas vezes mostrando para ele que aumentando o valor e reduzindo o preço dele, sem mudar nada, sem mudar o preço, sem mudar número. Porra, a gente sabe que o cliente compra quando o valor que ele dá é maior do que o preço. Quando o valor é menor do que o preço do produto, o cara acha caro. E valor é emocional. Preço é racional.
Quer dizer, o número pode ser racional, irracional, pode ter várias coisas, mas geralmente é um número racional. Pô, cara, então assim, o foco tu tem que mostrar de forma objetiva o que tu faz. E aí ele vai entender por ele mesmo que o caminho é mais seguro. E se ele vai objetivar que isso vai dar vantagem a ele. E assim, você vai entender que quem tem dinheiro mesmo no bolso, ele quer coisa garantida. E nada melhor do que alguém que quer coisa garantida. Acaba a técnica 2 quando ele diz, tá muito bem, eu quero garantia. E aí você dizer, mas eu tenho uma dupla garantia. Opa, como é que funciona? Então você já evoluiu da técnica 1 para a técnica 2 e agora nós vamos para 3, que é a dupla garantia. Aqui o teu foco é mostrar, no mínimo, 2 maneiras diferentes, argumentos de que isso que você está fazendo é seguro. Então, você contextualizou pro cara na técnica 1. Na 2, você ratificou e preparou ele para receber uma garantia. A dupla garantia é onde você dá um argumento que faz o lead se conscientizar que ele já tem o problema contextualizado e você vai mostrar 2 maneiras diferentes de que coisas erradas que podem dar, mas que mostram que você, o método é seguro. Que mesmo que o mundo se organize para te dissuadir de 2 formas diferentes, e você está preparado para orientá-lo e para preveni-lo. Isso mostra que ele realmente está no lugar certo, num grupo seleto, protegido. Ele tem segurança. Então aqui você vai ser mais específico possível. Por exemplo, o cara vai dizer assim, mas tudo bem, eu vou cancelar meu plano da Qualicorp que eu tenho, há 3 anos. Pô, mas a carta de permanência, igual... Não, relaxa, isso que eu vou conseguir para ti. Mas daí aí o que vai acontecer? Você vai lá na Qualicorp, vai pedir uma carta de permanência no plano, vai para migrar o cara para uma outra operadora para tentar reduzir a carência dele e tal. Desculpa, eu não sou vendedor de plano de saúde, estou fazendo uma contextualização. Se ela não for correta, eu peço desculpas, tá? Mas eu estou tentando só fazer uma contextualização. Cara, a Qualicorp vai fazer o quê? Vai ligar pro cara, te dou 50% de desconto. É isso que a Qualicorp vai fazer. Você já previne ele. Ó, a Qualicorp vai te dizer o erro, tá? Então ele está dizendo, pô, mas será que eu vou conseguir não ter carência? Tu tá mostrando para ele que sim, que você vai prevenir ele esse erro e já tá prevendo para ele uma outra coisa que vai acontecer. E você garantindo o seu processo, que o seu processo é seguro. Dupla garantia. Você associa a um processo terceiro que você também previne ele. E aí um processo quaternário, que é o fato de não conseguir. Você vai conseguir, porque você já vai orientar ele de uma forma que os documentos que você precisa captar dele sejam aceitos naquela operadora. Que você quer, você vai se munir desses argumentos. Eu estou sendo simplista aqui, tá? Eu sei que é super complexo, mas eu estou sendo simplista. Vamos lá. Então, aqui, quanto mais específico possível, com a contextualização de problemas e soluções e garantias, melhor. Então, aqui é o momento do passo a passo mesmo. Aqui é o momento de mostrar. Muitas vezes até mostrar documentos e tal. Na técnica 4, nós já estamos terminando, tá? O nosso processo aqui de 4 técnicas. Já vou abrir de novo para perguntas. Estamos no horário, 51 minutos, hein? Conseguimos vencer. Né? Às vezes eu tenho que acelerar um pouquinho para também não tomar muito tempo, se vocês estão cansados. Na técnica 4, você vai... Essa é a parte que eu mais gosto, que é a nova categoria. Eu adoro novas categorias. O que acontece? Por exemplo, plataforma de geração de leads. Da Inova, é uma nova categoria. Quando eu posiciono o meu banco digital, eu tenho um banquinho digital pequeno, nova categoria. Eu posiciono ele dentro de uma nova categoria. Ele não é mais um banco digital. Ele é o banco digital que resolve tal problema. Quando eu pego a minha exchange de venda de criptoativos, eu posiciono ela numa nova categoria. Ela não é só mais uma exchange que tu compra e vende Bitcoin. Não. Ela é uma nova categoria que te dá acesso a isso. Você tem que trabalhar a nova categoria. Nova categoria é o quê? É você pegar esse café que tá numa xícara, e até os caras me deram uma xícara aqui com um ponto, eu achei até que era batom, mas é esmalte, acho que os caras marcaram isso aqui por alguma coisa, né? E tal. E você compra um café desse aqui que é R$3, talvez menos, R$3,50, uma taça de café. E você vai pagar 3 vezes mais isso numa cafeteria de luxo, né?
Ah, é o local? Sim, é a ressignificação do processo. É a nova categoria, entende? Então, aqui você não é mais um corretor de plano de saúde que dá consultoria. Você é um estrategista de mercado, entende? Você trabalha, sim, com o mercado de produtos essenciais, saúde, seguros, parte notarial, mas você é o especialista, você é o estrategista. Você estabelece uma estratégia para que o seu cliente consiga obter o resultado que os outros não têm. Por quê? Porque o teu produto é o mesmo que todo mundo, o teu preço é o mesmo que todo mundo. Algumas vezes tu consegue fazer uma adequação, alguma coisa assim, que o pessoal diz um bem bolado, mas se tu seguir as regras à risca, tu não tem vantagem. Então, se tu não tem vantagem, a vantagem é você. Entende? Por isso que eu digo a importância de você vender você. Você virar o alerta do cliente para você. A primeira etapa desse treinamento é a parte mais importante. Vai resolver a maioria dos teus problemas. Maioria dos teus problemas para virar esse cara, a atenção desse cara para tipo, tu poder ser quem tu é e as pessoas descobrirem a pessoa incrível que você é. Porque se as pessoas verem o que eu vejo em vocês, as pessoas incríveis que vocês são, não é impossível desver isso, né? Conhecerás a verdade vos libertará. E aí, à medida que o cliente conhece, ele se liberta. Ele tem que confiar em ti, porque não tem como não. Enquanto o corretor tem um foco de vender plano de saúde, você tem o foco de analisar o mercado, né? Você vai analisar esse mercado e vai antecipar para o teu cliente mudanças que vão ocorrer, que vão dar vantagem estratégica para ele. Ele vai ser mais lucrativo para ele, ele vai ter menos riscos, ele vai ter mais garantias, ou seja, você tem que mudar o status mental do lead e agregar valor a você, ao seu serviço. Aqui, o teu lead percebe que ele não está contratando um plano. Ele percebe que ele está participando de um programa de aceleração de resultados, entende? Com um método, com garantia que dá muito mais vantagens a ele. Aqui é quando ele percebe que o que ele quer é diferente do que ele precisa. Então você vai vender o que ele quer e vai entregar aquilo que ele precisa. Captaram? Perguntas. Haha, hein? Em 50 minutos matão, hein? Não vou conseguir acompanhar o Dedel sem problema, tá gravando, tá? Pessoal, vamos lá. Temos perguntinhas? Pode fazer perguntinha no chat. Lembrando aqui, tá? Vou mandar de novo. Aqui. Ó, tem um chatzinho aqui, tá? Embaixo aqui da telinha de vocês. 7 botõezinhos. Da direita para a esquerda. Aí a primeira é a portinha, o segundo é people, que daí vocês veem que entra na sala. Terceiro é chat. Aí você vai no chat, você pode mandar uma mensagenzinha. Temos 4 minutinhos aí para perguntas. Não por mim eu fico mais, mas é mais por vocês, que eu sei que vocês também estão cansados, né? Desse dia. Essa terça-feira, 25 de abril. Vocês fiquem à vontade para perguntar, abrir o microfone, tá? Fica à vontade, sem problema. Só, mandei de novo a apresentação aqui no chat. Depois, se vocês quiserem, só me pedir também no WhatsApp que eu mando, tá bom? Gostaram? Dá um feedback aí para mim se gostaram, se não gostaram. Se gostaram, dá um joinha. Obrigado, Nani. Obrigado, Carila. Já olhei tua campanha, tá, Carila? Eu vou olhar agora mais tarde de novo para ver se... Porque como tu fez modificação e eu também fiz, eu não sabia que tu tinha feito, daí eu tive que... né? Eu tive que esperar um pouquinho mais. Que massa, galera. Pô, obrigado, tá? Obrigado por estar comigo nessa hora. É um privilégio poder ter vocês aqui com a gente. Comigo, principalmente, tá? Um beijo no coração. E a gente vai fazer isso com mais frequência, tá? Então já bota na tua agendinha aí, terças e quintas, 19 e 20 horas, tá? Pra gente ter esse encontro marcado, poder trocar uma ideia. Tragam temas, tá? Se quiser discutir online, fica à vontade. O espaço aqui é de vocês, tá? Um grande abraço. Beijo para todos vocês. Muito obrigado pela participação, tá bom?
Provavelmente demora umas 24 horas, mas eu envio videozinho no YouTube para vocês, tá bom? Beijo, obrigado, tchau!